Dinísia Floresta. A Dona Raimunda, ela nasceu em 1922, né? Ela tem 83 anos e faz parte de um grupo folclórico chamado Pirão Bem Mole. Apesar que não é apenas ela, é um grupo, né? Dona Raimunda e Salete. Daqui a pouco a gente vai conversar com as duas, mas agora nós vamos entrevistar a Dona Raimunda. Bom, Dona Raimunda, a senhora nasceu aonde? Nasci aqui mesmo no Porto. Nasci aqui, Fala mais alto. nasci aqui no Porto. Em que lugar assim? Aqui mesmo? Aqui, Nessa casa? Não nasci nessa casa aqui. Eu nasci lá em cima. Eu morava junto àquele grupo ali. Lá de cima daquele grupo, eu morava ali. E eu nasci ali. Aquele grupo que era lá ali agora. Eu morava ali. Depois minha mãe me trouxe pra aqui. Meus pais me trouxe pra aqui. Aí eu fiquei aqui, ficamos todos morando aqui. E aí você quer saber mais? E na escola, como é que a senhora foi a ida para a senhora para a escola? A senhora estudou? Estudei só o primeiro ano, naquela época não tinha muita escola aqui. Meus pais procuraram escola minhas mães. Quando a gente ia lá, nunca tinha vaga, a professora não tem mais até que. E eu fui para Tororomba, aí eu comecei a estudar uma besteira com essa casa de Piluca Galeia, mas há muitos anos, eu era mocinha de 10 anos, não tinha muita intimidade. Quando eu fui lá para alguns anos, aí ela morreu, aí terminou. Aí entrou outras professoras, aí não fui mais. Eu terminei, eu aprendi coisinhas poucas. Faço meu nome, faço lá para cá, eu sempre que ficando mocinha, aí comecei trabalhando aqui, mas meu pai plantava roça, plantava feijão, aí eu comecei a trabalhar com ele na agricultura, depois terminou. Mas também Dona Raimunda, e assim, como é que foi assim a questão do namoro da senhora? Namoro, casamento. o casamento, Como é que começou assim? Tudo começou assim, assim, a dar origem à família da senhora. assim, aí eu gostei de um rapaz, eu gostei de diversos rapazes, não gostei de muitos rapazes gostou, eu gostei. E depois, quando eu casei, eu não era de mais de nada. Eu não vou negar a meu jeito, eu não era mais de nada. Aí já tinha tido um filho de outro homem, até de um rapaz daquele engenho, chama engenho de Major Dedé. Antigamente, eu acho que o senhor não está aqui não. Não, Não tinha aquele engenho, aquela parada, Major Dedé. Aí eu gostava dele, Jaime, aí pronto, aí o filho dele. Eu morava em São José, passei muitos anos morando em São José com uma tia minha. Depois eu vim para casa, daí comecei a gostar de Gerardo, meu marido, passei 9 anos amigada com ele, tive uns 6 filhos, depois me casei. Aí me casei até hoje, graças a Deus, me casei com Gerardo. Ele também não é daqui, ele é de Macaíba. Me casei e até aqui, graças a Deus, ele veio a dona de casa, faz uns 5 anos mais ou menos que ele morreu, daí ele conservei e pronto. Aí brinco, tudo mais na sinceridade, eu achei bom. Ele deu muito graças a Deus que ele me tirou da palavra feia. Hoje em dia, quando eu vou lá, o povo lá vai a mulher que ela é ligada com o Gerardo, foi não. A viúva Gerardo, para mim é muito importante. Eu rezo, toda vez eu me deixo rezo para ele fez de mim gente, né? E fez de mim gente, eu rezo muito para ele, peço Jesus Cristo bota no bom lugar, porque ele fez de mim uma senhora. Mas eu era esperta, eu era medonha, eu tive dessa mocinha daí, minha neta, como eu era medonha, eu gostava, dançava muito forró, e tudo mais. Eu era muito esperta, depois
Eu peguei Geraldo, e Geraldo fui morar com ele, ele me chamou para casa do João. Agora daí pedi depois que eu falei no civil, porque eu não tiro nada dele porque eu não tocava no padre, no civil. Mas lá só no padre eu não tenho direito. Só um pouquinho. Minha santinha, obrigado, viu? Porque ele tava parando, ele tava sem entender por que tava parando. Foi assim a família, os filhos, os primeiros filhos, o início do casamento. O início do casamento? O início do casamento foi. Foi depois que eu estava já morando dentro de casa, foi que eu me casei. Aí continuei dentro de casa, nunca mais saí, graças a Deus eu tomei conta da minha casa, fui tendo meus filhos. Fui tendo meus filhos, graças a Deus, e até o ponto dele morrer, tomei conta da minha casa, fui boa dona de casa, fui dona esposa como pobre, a situação não era boa, mas fui levando direitinho. Ele trabalhava da agricultura, vendia banana muito em Goianinha. Eu lavava roupa, pescava nas levadas, caraguinho, e até no dia dele morrer. O que a senhora gostava mais de fazer assim em casa? O que eu gostava? Afinal, Luiz Carlos, eu gostava de tudo. Porque tudo que era de casa eu tinha direito de fazer e gostava, nunca tive preguiça de fazer nada. Como pobre na minha casa, tinha prazer de fazer tudo. E até hoje ainda estou nessa cidade, não trabalho mais porque tem quem passa para mim, senão eu trabalhava. Uma comida assim que a senhora gosta muito? De comida? É. Eu quero dizer que para mim não tem comida ruim, para mim todas as comidas para mim é boa. Todas as comidas para mim é boa. Gosto de tratar um peixe, gosto de. Afinal é tudo, eu não faço porque não tenho precisão. Tem quem faça e não precisa mais eu fazer. Mas que preguiça não tem não, e tem coragem de fazer. Mas tem gente em casa aí não continua a fazer. Dona Jutória elas também, para não estar parada, que eu não gosto de estar parada, mas. Raimunda, e o porto aqui na época da infância da senhora, como era? Era muito feia, era de areia, só tinha mais casa de palha, muito pouca casa de telhadinha. Não tinha casa de boas, não. Era as casas com mais 5 ou 6 casas aqui lá na melhora. Chefe Correia, não tal do Zezé que morreu, que ainda tinha a família viva. Agora o restinho era quase tudo de palha. Era a casa com o pai de alumínio lá em cima, que era de boa também, era de telha, mas as outras tudo era de palha, era feia. Não tinha calçamento, era tudo areia. E a festa dos pescadores, a famosa festa dos pescadores? Era muito bom, nós tínhamos um setembro, que o começo de setembro, no 1º de agosto, aí quando chegava em setembro, aí tinha a festa do porto, era muita rede, pescava, tinha muita animação, tinha muita gente de fora para essa festa do porto, era muito animada essa festa. E assim, era animado porque tinha o que nessas festas? Era muito peixe. De hoje para amanhã tinha muito baile, muitas coisas de povo dançarem. Quando era 4 horas da madrugada, aí as redes começavam a sair muito bonita, muita canoa. Quando era 4 horas da madrugada, tinha a primeira canoa com o peixe maior que tinha na proa da canoa, e os outros acompanhavam. Todas as paradas de peixe miúdo, peixe grande, vinha com a bandeira, o primeiro peixe, madrugada, uma bandeira muito bonita, com o peixe, o maior na proa da canoa. Era muita gente de fora, ganhava de manhã, muita gente comprava peixe, ia tudo embora, deu muita curimatã. Eu tomava conta
uma parte de Curimatã, passava aquelas Curimatã, embalava, levavam tudo para o sertão. Eu tomava conta de uns 3 caixotes de Curimatã, escalava com as outras. De manhã o rapaz me pagava, ia embora com aquelas embalagens de Curimatã, pronto. Aí terminava, em ano, era todos os anos. Depois não sei quem foi que inventou de acabar a festa de setembro, que era muito falada. Minha gente de todos os estados para essa festa do Porto. E sobre o dízimo dos peixes, como é essa história? O dízimo do peixe, quando pegava 2, 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos de peixe, aí pesava na balança e o dízimo era aquele tanto e ia entregar na igreja. Que dizia que a igreja de Nossa Senhora do Ó, a lagoa era de Nossa Senhora do Ó. Esse negócio de dízimo ia acabar, nunca mais, não sei quem foi que acabou. Quando pegava, mandava o tanto para a igreja, para Nossa Senhora do Ó. Todo tempo era assim, agora nunca mais me falar, se pago, não pago mais nada. Aí chamava o dízimo, e era camarão, era os cobros quando saía, pegava aquele tanto de camarão, quando vendia aqueles quilos, tinha que tirar aquele tanto que era o da igreja. Nunca mais falava nisso. O que a senhora mais sente saudade da infância, da mocidade da senhora? Eu sinto muito naquela época, porque eu andava, eu brincava com as outras colegas, brincava muito à noite, ali lua muito clara, brincava no terreiro, de rodas, todas as qualidades de brinquedos, a gente cantava. E era muito bom aquele outro de moça, nunca via falar coisa feia, nem nada. Era muito bonito naquela época. Deus, muita saudade da infância da minha irmã. Era tão sabia, tão boa. E hoje não é mais aquela época como era antigamente. Antigamente, dona Raimunda. Antigamente esses forróis era concertina, chamava concertina, e não era luz, era os faróis nas paredes, aqueles tipos de faróis de gás nas paredes, e a gente dançava a noite todinha daqueles faróis, não tinha ninguém reclamava, ninguém dizia nada, era sabia, só, tudo composto, bonitinha, era muito bom naquela época. E era candeeiro, não tinha luz não, era tudo com candeeiro nas paredes, aqueles faróis. Era muito bom, era muito gostoso. Não é como de hoje não. Era muito gostoso naquela época. Foi que a senhora conheceu o marido da senhora? Eu conheci aqui no Porto. Ele veio do sertão morar aqui, que ele não é daqui. Veio do sertão com os pais dele morar aqui no Porto. Aí eu comecei a gostar dele, aí continuemos até hoje. Eu gostei dele, eram 5 irmãos. Aí escolhi Gerardo, ele gostou de mim, eu gostei dele, aí moremos, depois de morar uns anos, aí se casemos. Mas ele não é daqui, ele é de fora. Ele não é daqui. Ele é de onde? Ele é de Macaíba, Sátio da Onça, Barreiros, esses lugares de fora. Ele não é daqui. Minha mãe não era daqui, minha mãe era cabocla. Veio morar aqui no Porto, aí animou-se com meu pai, aí casou. Meu pai é filho daqui, agora minha mãe não é. Minha mãe era de fora, era cabocla. Agora, naquela época do meu tempo, não era boa porque eram as coisas sadias, era tudo muito bom, era sadio. Mas hoje o passamento, a convivência é melhor. Que eu tenho conhecido as coisas que eu nunca pensava de conhecer, tenho boas amizades com o pessoal, que naquela época a minha vida só era criar menino. Não tinha condição de viver como eu estou vivendo hoje.
E graças a Deus eu acho essa vida de hoje melhor. Porque naquela época era mais muita pobreza. Ela não sou rica, mas ela naquela época era pobreza demais. Não tinha. Eu não pensei nunca de conhecer o que eu conheci na minha velhice. Não pensei. A senhora fala que era com relação a essa pobreza, em que sentido assim? O que faltava? Porque não tinha alimento. Eu sei, eu não vou deixar de olhar para a máquina para olhar para você, não. Naquele sentido, Luiz Carlos, porque naquela época não tinha o que tinha hoje. Comia em 24 horas, esperava que a rede saísse do porto à tarde para a gente. E não era só eu não, era a vizinhança toda. Nós fazíamos um lanchezinho e esperava para todo mundo comer pela tarde, porque não tinha recurso. E a minha vida era ajudar meu marido, lavando roupa, era pescando, para ajudar meu marido, os meus filhos, era pobre. Naquela época, hoje tenho até choro. Quando eu vejo a minha filha pegar 2, 3 redinhas velhas e cortar para fazer pano de chão. Naquela época, eu dava graças a Deus quando eu vi uma pessoa que dava uma redinha para emendar, para eu fazer para meu filho. Mas hoje, graças a Deus, não precisa mais disso. Naquela época não era assim. Dava graças a Deus quando meus filhos nasciam, o povo dava aquelas roupinhas velhas para abrir, para fazer as camisinhas. Eu não conhecia o que era fralda naquela época. Era os paninhos, chamava coeiro. Não conhecia o que era fralda. Vim conhecer fralda para criança de uns anos para cá. Naquela época nunca usei fralda dos meus filhos, porque eu não tinha condição e não conhecia fralda. Hoje tudo é tudo decente. Hoje se eu fosse velha, não fosse velho, eu arranjasse um filho, aí eu ia conhecer a fralda, ia conhecer aquele ritmo. Antigamente, meus filhos não tomavam mamada de chuquinhas, como o médico dava ordem para dar, era uma mamadeira grande, era leite. Naquela época, hoje a gente precisa dar quantidade dos médicos, naquele tempo não era assim. Existia um bustozinho de leite, de gado, de cabra, pronto. Botava na rede um prato de um piro de papa, quando acabava, botava num piro de papa, ia botar os negros na rede e ia trabalhar. Hoje não é assim. Se eu tivesse um filho hoje, ia criar como já estou conhecendo. Ia criar um menino hoje com o quê? O que, meu filho? Ia criar hoje que não dava leite. Não tem leite não tem preparos não. Não tem mais leite, mas tinha que vir o leite. Bom, que eu tava com vontade de fumar. Fumaça. Pega aí, garota. Ei, eu quero sair a cuidado para não sair muita coisa lá na máquina, não vai sair tudinho. Não venha com a saia curta, viu? Não digo nada. Luiz Carlos por ali, ele negro. Mas se eu tivesse mandado eu trocar de roupa, eu tenho roupa para sair bem vestida. Eu que estou dizendo cuidado. Cuidado. Cadê o cachimbo, menina? Vocês é muito mole. Dona Raimunda, faz tempo que a senhora fuma? Há muitos anos. E a senhora aprendeu com alguém? Vó. Minha mãe fumava, aí eu mandava buscar o fogo, aí eu cansei de roubar. Fazia cachimbo de carrapateira. Botava a folha dentro, aí começava a fumar. Para não. O que é carrapateira? É aquelas coisas que chamam mamona. Aquilo que é carrapateira. Bom, obrigado. Quando é no Nordeste, mais de 2 milhões de americanos, mas
lá nos calçadão, bem muito velho, já passei. Ele se trabalhou muitos anos de draga, é empregado, recebe três aposentadorias mais. Você conhece a mulher dele? Conheço. Uma pessoa azul, né? Acabaram de me contar aí quando eu fui para o Rio. Eu contar o que foi que fica no Rio. Com papel, mulher. Para tocar fogo nesse marvado, ele tem um isqueiro aqui, mas a minha já acaba. Eu faço que eu estou fumando um isqueiro assim. Dá um papel aí bem enrolado, que não respeita aqui. Isso ganha. Dá um papel, eu vou acender lá bem primeiro, eu venho já. Se eu botar a galera pra cá, eu vou ficar bebo. Já pegou já? Como é que a senhora aprendeu a fumar, dona Raimunda? Eu aprendi a fumar brincando com um cachimbo de carrapateira. Carrapateira é um pé de árvore que chama mamona. Sabe não, que é? Sei. Carrapateira que tinha aqueles cachos, faz óleo. Eu fazia aqueles cachimbinhos, botava a folha, aí eu botava um palitinho de uma brasa dentro e continuava fumando. Daí por diante, minha mãe mandava a gente buscar fogo, a gente pegava o cachimbo escondido, acendia, e dava aquela fumaçada e daí continuou. A idade de uns 12 anos mais ou menos, e quando eu era moça, não fumava não. Depois foi que eu continuei a fumar. E posso experimentar? Posso experimentar? Então eu queria experimentar. Arde. Arde? Não, tá limpo. Olha os caras fumando, olha. Olha, manga de mim, olha. Vem a manga de mim, olha, os caras fumando. Ó, ele fica aqui bebo. Gostoso. Gostou, olha. É gostoso, dona Raimunda. Quando acaba de almoçar. Queima a boca, né? Queima. Uma delícia, viu? Tão bonita a senhora fumando. Fica tão bonita, sabia? Fica assim importante. Sim, a senhora me falou um dia desse que queria ter um rosto afilado, sei lá, uma coisa assim. Como é isso? Eu queria assim, ser assim. Fala mais alto. Uma morena. Não é moda a cor, também não é a cor. Eu sei. Mas eu queria ter os cabelos longos, queria ser bem afilada. Aí eu me sentia mais feliz. E faz que com a minha feiura, a minha velhice, eu tinha pegado muitas coisas boas. Mas eu não queria ser uma velha afilada, os cabelos longos, como a minha mãe. Mas não nasci assim. Jesus é quem quis que eu nascesse assim, e assim estou vivendo a minha vida. Olha, a senhora é linda por dentro e por fora. Isso que é importante. Tenho o coração bom, graças a Deus. Não gosto de ver ninguém passar fome, não gosto de ver ninguém chorando sede. Como pobre, eu tenho alimentação que dá para quando eu vejo um precisão, eu tenho acudir. Graças a Deus. Não sou rica, mas graças a Deus. A história famosa que a senhora sabe da traíra, como é que foi? Foi assim, aonde eu morava, por trás da minha casa, tinha um poço. Havia um poço que pegava traía, pegava lolô, pegava tudo. E nessa uma noite, e a minha casa não ficava muito longe não, ficava aqui minha mãe, sentada na cozinha, um foguinho de lenha, e lá eu via ela. Eu disse, mamãe, vou já para aquele poço pescar. Mulher morava, não faz medo não, que era bem pertinho assim da cozinha, eu peguei a vara de anzol e botei uma isca, um peixinho no anzol e fui lá para o poço. Me abaixei de coca. Quando eu soltei a traíra, senti que ela ferrou, ela fez carreira na linha. Aí eu dei a mucica, quando eu dei a mucica, aí
vinha uma zelação muito bonita a zelação, clareou o mundo todo. Quando eu dei a música para trás, eu caí, a traíra era grande, aí eu caí para trás. Com o medo que eu tive, eu caí. A traíra, mas não soltei a traíra não, veio, veio. Mamãe correndo, mamãe, que é isso, Deus? Mamãe, uma zelação tão bonita no céu, toda máquina do mundo. Quando eu dei a música assim, a traíra, aí eu caí com tudo. Caí com a traíra, com o anzol, com tudo para dar, mas a traíra não deixei não, era grande, era muito grande, muito bonita a traíra. Quando eu cheguei em casa, como me vi, com toda a história sem mentira, dava numa banda de lata, dessas latas de povo faz, dessa lata de cal. Botei, era grande, todo mundo admirou-se. Foi a derradeira traíra que eu peguei nesse poço, secou e não apareceu mais outra. Era grande e grossa, era quase 1 quilo mais ou menos. Mas eu caí com a traíra. Quando eu dei a música, quando eu ferrei, soltei a linha, ela pegou, aí a zelação apareceu aqui de uma banda, aí eu com medo, aí caí com a traíra com tudo, mas não soltei. No seco, eu caí no seco, mas não soltei. Aí eu vim para casa. No outro dia era muito, todo mundo admirou-se, como a traíra era grande, era bonita, mas foi a derradeira traíra, o poço secou e não apareceu mais. Quando a zelação apareceu, eu olhei assim que via aquela claridade muito bonita. Quando eu dei a música, aí caí com traíra, com tudo, mas não soltei. Vim para casa, aí no outro dia... A senhora tinha quantos anos mais ou menos? Meus caras já fazem muitos anos, porque minha mãe ainda era viva. A senhora era mocinha? Era faz muitos anos, ainda era mocinha. História do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu fui ao Rio, para casa da minha filha, passei 4 meses. Quando eu cheguei lá, vou com minha irmã. Dancei em São Cristóvão, no forró, de 9 horas até 2h30 da tarde. Andei de barco, andei de metrô, andei de metrô, dancei muito em São Cristóvão, na Feira de São Cristóvão, vi a Feira dos Paraíba, de tudo que tinha lá, eu tenho aqui, eu vi lá em São Cristóvão, andei de, só não andei, não fui em Cristo Rei, ia passar no bondinho, não fui para o bondinho porque eu cheguei lá nessa época de pendurou um fio, eu tive medo, aí não fui, até de bondinho eu ia andar. Passei o dia no Jardim Geológico, vi todas as quadradas de bicho no Jardim Geológico, passei o dia lá muito bem, muito feliz. Vinha aqueles senhores apertar minha mão, uma nortista que chegou do Rio de Janeiro, vinha tudo com aquela cerveja para eu tomar, agradecia que eu faço tudo isso, mas beber não bebia. Dona Raimunda, a senhora não bebe? Não, senhor. Aí quando eu vim embora, me despedi dele, vim embora, ele para mim lá, oferecido, que nunca vi uma nortista, uma velha como eu, não beber, tudo vinha com cerveja. Aí não tomo um copo de cerveja, eu agradeci de todos os senhores, mas a cerveja, dancei à vontade, aquele senhor bonito, eu vou dançar com a nortista de idade, acharam muito bom o forró que eu brinquei, quando passei 4 meses, me diverti bastante. Fui à praia, vesti um maiô, fui para a praia na minha irmã na praia, vesti um maiô, eu com vergonha de vestir, mas não tinha problema não. Aquilo ninguém mangou olhar para mim, ninguém olhava, ninguém mangava. E tomei um banho, mas minha irmã na praia, muito gostoso. Aí eu vim embora, e pega não poder ir mais. As juninas. Era muito bacana, muita fogueira. Meu marido ia pro mangue, ele tirava muito pau com os amigos dele na canoa, chegava aqui, fazia fogueira à noite, e quando era de tarde, a gente pegava o milho, descascava, uma panela muito grande de barro, uma colher de pau, eu ainda tenho a colher, a colher. A colher a Anitta quebrou. Tinha uma colher muito grande, mexendo a canjica, pamonha, fazia muita pamonha, era muito animado, todos os vizinhos, tudo era muito animado. Tinha fogueira?
Tinha muita fogueira, a Rua do Povo era cheia de fogueira. Cada um fazia suas fogueiras, chamava para ser comadre, chamava para ser afilhado. E era muito animado, muito animado. Tinha quadrilha, tinha as quadrilhas, aquelas festas tinha as quadrilhas, muito bonito. Não é mais bonito como era antigamente. Na minha época, hoje não é. Não acho bonito. Naquela época era muito bonito. A senhora dançava forró? Dançava, era tudo cheio de concertina. Hoje hoje não é mais concertina. É. E essa história do fogo batatão? Fogo batatão, sim, Luiz Carlos, vou contar. Esse fogo batatão aparecia no Morro Grande, um tal do fogo batatão aparecia no Morro Grande. Eu mesmo nunca vi, não vou dizer. Mais uma vez, meu pai e minha mãe foram para o Paú para levada pescar de anzol. E quando chegou na levada, com um espaço de uma meia hora, ela olhou para os coqueiros e viu um fogo em cima do coqueiro. Aí começou a soltar aquelas lágrimas de fogo. Aí responde minha mãe: José, se existir fogo batatão, aquele é um. Clarava os coqueiros todos. Minha mãe disse que era tanta lágrima de fogo caindo nos coqueiros, elas foram pescar. Era tanta lágrima de fogo nos coqueiros. Foi onde, dona Raimundo? No Paú, um Paú lá o Paú. Essa levada grande, era lá no Paú do final do Zé de Arcoso. Minha mãe disse, a malha, papai disse, José, vamos embora. Se existir fogo batatão, aquele é um, pousou nos coqueiros e ela soltou aquela lágrima de fogo aí e vinha embora. Vinha embora com medo, vinha embora. E esse fogo corria o Paú todinho e chegava no Morro Grande, sentavam os pescadores quando iam pescar, sentavam na proa da canoa, esse fogo, e saía, quando saía dali, mas não bolia com ninguém. Só fazia sentar na proa da canoa, aquele fogo sentar na proa da canoa. E nada encantado do Morro Grande. Morro Grande. Esse fogo batatão, quando os pescadores iam pescar, via esse fogo, sentava, arrodeava a lagoa toda. Quando se apagava, quando ia acender, era no Morro Grande. Então, os mais velhos dizem que é um reinado encantado que tem lá.